Olá, muito boa noite a você que está conosco de novo assistindo a edição do programa Unimed para você. Esse programa que foi preparado com carinho, um projeto desenhado para você que está em casa ou no trabalho, enfim, está conosco conectado pelo celular, pelo computador, pelo seu notebook, enfim, está conectado com a gente. Seja bem-vindo, você está a partir de agora dentro do complexo de serviços da Unimed Concórdia. E aí, você tem gostado das nossas edições do programa Unimed para você? Deixe o seu comentário para a gente, dá a sua opinião. Nós queremos saber o que você tem achado. Marque também os seus amigos aqui nos comentários do nosso programa, do nosso vivo, para que eles assistam junto com você essa edição. Sabe o que preparamos para você hoje? Um programa todinho voltado à saúde do coração. Sim, hoje nós vamos receber aqui um cardiologista muito conhecido em Concórdia e região por atender pessoas relacionando essa questão da saúde do coração. Vamos falar sobre hipertensão, diabetes, arritmia, insuficiência cardíaca, infarto, tabagismo e outras doenças relacionadas a esse órgão vital, o mais importante do nosso corpo. Daqui a pouquinho a gente traz esse assunto para você e outras notícias também. O programa Unimed para você de hoje começa agora. Então, eu quero a sua participação, eu já estou aqui também conectada com o meu celular, esperando o seu comentário, a sua pergunta ao nosso cardiologista. Quem estará com a gente hoje é o Dr. Luiz Fernandes Bernardi, cardiologista aqui em Concórdia, e vai falar mais sobre esses temas que eu acabei de destacar. É daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente traz esse assunto e eu quero que você pergunte. Na semana passada nós falamos aqui sobre crianças, sobre a saúde especialmente das crianças nessa época de transição de estação. Estamos entrando nesse inverno, nesse outono e olha só, pessoal, faz muita diferença todos os cuidados que nós podemos adotar para evitar que as nossas crianças peguem os resfriados, as gripes e especialmente os problemas respiratórios. Você quer rever essa entrevista? Você pode acompanhar na nossa página a entrevista que a doutora Gabriela nos deu na semana passada. E daqui a pouquinho, saúde do coração é o tema que preparamos para você. Então prepare-se, pergunte que o Dr. Luiz Fernandes Bernardi vai responder daqui a pouquinho. E todos os médicos cooperados, cardiologistas e das outras especialidades participarão desse programa em algum momento nesse ano de 2017. Nós vamos intercalar os assuntos e também intercalar os nossos entrevistados para que todos tenham essa oportunidade especial. Mas agora eu quero falar de um assunto bem importante, também, claro, tem a ver com saúde. Todos os dias, aqui no Complexo de Serviços da Unimed, recebemos pessoas de Concórdia e das cidades vizinhas, especialmente do Alto Uruguai catarinense. Afinal, Concórdia é uma cidade com o maior número de pessoas da região e também com o maior número de produtos e serviços a serem oferecidos. E a saúde aqui se torna um polo essencial. Por isso, todos os dias, nós recebemos pessoas dessas cidades para a realização de exames, para fechamento de planos de saúde e muito mais. E uma forma da Unimed retribuir essa presença é estar presente nesses municípios. A gente vai acompanhar agora quais foram os 2 últimos municípios que a Unimed esteve presente com o tema prevenção. Assista a reportagem. Estar presente é o nosso diferencial. Oferecer saúde é também oferecer apoio, incentivando as ações de municípios parceiros, como neste caso a cidade de Presidente Castelo Branco. Essa parceria sempre significou muito para nós. Desde o início, o município nos deu a oportunidade de mostrar o nosso serviço, mostrar por que a Unimed veio. E a nossa preocupação sempre foi de cuidar bem da comunidade. E por isso hoje estamos aqui, para que possamos interagir com a comunidade, passar orientações e informações que possam contribuir com a vida e com a saúde da população. Com presença na região, a Unimed Concórdia é integradora, valoriza parcerias e busca qualidade de vida de todos. Prevenir doenças. Então, buscamos sempre orientar com relação a uma boa alimentação, a práticas saudáveis de vida, para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, ter mais felicidade, né? Porque ser feliz é o nosso plano, né? Essa ação foi em comemoração ao Dia da Saúde, um evento aberto que movimentou a cidade.
Que saúde, às vezes, porque eu estou bem, eu tenho saúde. Não, às vezes isso não é suficiente. Então, ter saúde, você tem que ter uma qualidade de vida, você tem que ter vários outros fatores, por exemplo, tem que manter uma atividade física, tem que visitar, tem que dormir bem, tem que acordar alegre. Durante toda a tarde, a Unimed realizou ações de prevenção, verificação de pressão arterial, análise de peso, prevenção à obesidade, interação com brindes e, principalmente, disposição para ajudar o próximo. Me pesei, medi, eu cuido da comida, né? Sal, gordura, doce, eu tenho que cuidar da saúde. Outro município que recebeu recentemente a Unimed foi Arabutã. Da mesma maneira, o foco da Secretaria da Saúde e da cooperativa foi prevenção. Nós damos muita importância para a saúde das pessoas e nós temos uma meta que é trabalhar muito a prevenção e não tanto a cura. Claro, nós trabalhamos a cura, mas nós trabalhamos mais a prevenção, que tem essa extrema importância na parte da saúde pública. A Unimed Concórdia sempre estará presente ao lado de Concórdia e das cidades vizinhas. Onde eles estão, nos eventos, levar um pouco de tudo isso que nós fazemos no nosso dia a dia, as orientações sobre a prevenção à saúde, as orientações sobre o risco das doenças crônicas, a prevenção dessas doenças através de uma boa alimentação. Então, essa parceria é de grande importância, porque nós podemos estar presente junto à comunidade. Essa é a Unimed presente nos municípios da região de Concórdia. Como nós vimos, Arabutã e Presidente Castelo Branco foram as últimas duas cidades em que a Unimed realizou ações de prevenção. Mas todas as cidades que são clientes da Unimed e são parceiras vão contar com uma presença ainda mais forte nesse ano de 2017. Então você que é dessas cidades, não se preocupe, porque você terá a assistência necessária e o suporte ideal da Unimed para você, tá certo? Para você que está ao vivo conosco, dentro de alguns instantes, entrevista ao vivo com o médico cardiologista Dr. Luiz Fernandes Bernardi. Você sabe como acontece um infarto ou por que ele acontece? Você sabe qual a diferença entre arritmia, por que ela acontece, o que acontece com o coração nesse momento e a insuficiência cardíaca? Hipertensão, diabetes e também tabagismo serão temas daqui a pouquinho com o nosso convidado especial. E você, qual é a sua dúvida? Qual é o seu questionamento? O que você quer saber para ter mais qualidade de vida quando o assunto é coração? Daqui a pouquinho nós continuamos ao vivo, você fica com a gente volta em instantes. O complexo de serviços da Unimed Concórdia é grande e completo. Ser feliz, ter saúde começa por aqui, com a realização de exames laboratoriais de segunda a sábado, com qualidade e bom atendimento. É também realizar exames de imagem no mais completo e preparado Centro de Diagnóstico por Imagem da região do Alto Uruguai Catarinense. Ser feliz e ter saúde é adotar bons hábitos de vida, é estar cada vez mais distante das doenças. Em 2017, desejamos a sua felicidade, desejamos ter você aqui. O Complexo de Serviços atende convênios e particular, você é muito bem-vindo. E para você que deseja ser feliz neste ano, aí nós temos um plano. É a maior abrangência, o melhor atendimento, o maior desconto e é para toda a família. Unimed Concórdia, esse é o seu plano. E nós
nós já estamos ao vivo de volta. Eu já estou aqui com meu convidado especial, Dr. Luiz, que eu gosto bastante, amigo querido, médico exemplar, que sempre enche de elogios as nossas redes sociais. Inclusive, já temos um aqui, Dr. Luiz, que é da Clair Poleto. Parabéns pelo belo trabalho. Muito obrigada pela sua participação, Clair. Esse é o Dr. Luiz Fernandes Bernardi, para quem ainda não conhece, nosso cardiologista convidado de hoje. Doutor, feliz de estar conosco aqui. Boa noite, Karina. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. É um prazer estar aqui participando desse mais novo e belo trabalho que você está realizando, juntamente com a Unimed, levando informações, conhecimento sobre as doenças em geral para a nossa comunidade. É um trabalho admirável, esse Unimed para você. Muito obrigada, doutora. A gente fica muito feliz e agradecido também pela participação do senhor e também pelo seu comentário. E emocionado também, porque é um projeto que nasceu com a intenção de ser um aliado da saúde das pessoas, doutor Luiz. E isso tem acontecido, as pessoas têm participado com a gente, deixando seus comentários, falando, enfim, tirando as suas dúvidas. E isso está acontecendo de uma forma bem tranquila entre nós e a comunidade. Então, eu convido novamente você que nos assiste para trazer a sua pergunta, o seu comentário, a sua discussão com a gente. Doutor, nós chamamos o senhor aqui hoje para falar de saúde do coração. E aí, doutor, vamos começar do início, então. O que esse coração está fazendo das pessoas, além de fazê-las felizes? Também deixa as pessoas muito preocupadas, doutor? O coração, desde a antiguidade, né, se dizia que era o centro da vida. Antigamente se imaginava que a morte era quando o coração parava de bater. Você vê a importância que tinha o coração na história. Então, as doenças cardíacas, elas existem desde os primórdios do ser humano, mas elas realmente se tornaram muito mais graves no século XX em diante, quando as doenças começaram a ser mais bem estudadas. O infarto passou a ser observado como uma doença com alta mortalidade, a hipertensão, o tabagismo, o diabetes, são as doenças que estão muito relacionadas com a evolução da sociedade humana. O sedentarismo, o estilo de vida mais sedentário levou ao desenvolvimento dessas doenças que hoje são a maior causa de morte, não só no Brasil, como em todo o mundo. E a gente percebe, como o doutor falou, que a questão de hábitos faz com que isso aconteça, né, doutor? Com que essas doenças apareçam cada vez mais. As doenças cardiovasculares têm alguns fatores de risco que você sabe, já é do conhecimento do meio médico e científico, que são os fatores que aceleram o processo de degeneração das artérias, em consequência disso, das doenças cardíacas, principalmente a angina, o infarto, que são as doenças que mais são responsáveis pelas mortes, junto com o AVC, que é o derrame, né? Então, alguns fatores estão muito relacionados com o estilo de vida, né? O sedentarismo, a obesidade, o vício do cigarro, o estresse está muito relacionado com as doenças cardíacas, juntamente com o alto nível de colesterol, a hipertensão, que também está relacionado com os hábitos alimentares, né? O excesso de sódio, de sal na alimentação, as gorduras em geral. Então, são alguns fatores que há mais de 50 anos o meio científico já sabe que esses são fatores que aceleram o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Doutor, e na medida também que vem se descobrindo e vem mostrando para as pessoas a causa dessas doenças cardíacas, enfim, por que isso está acontecendo, também se fala muito em prevenção. E a gente também até conversou numa última reportagem que o doutor participou, que remédios podem ser substituídos por boas práticas, exercícios físicos, enfim, doutor. Tem uma relação boa nisso tudo? Tem. Quer dizer, hoje você sabe assim, por exemplo, atividade física reduz, se você fizer em torno de 150 minutos de atividade física por semana, quer dizer, não é muito, né? São 3 sessões de 30, 40 minutos. Isso corresponde a, talvez, a um remédio a menos que você tem que usar, por exemplo, para tratar o diabetes. Isso foi um trabalho que houve uma repercussão muito grande, inclusive fora do Brasil, feito por cientistas brasileiros. Então, a atividade física é fundamental.
Existe um mega trabalho sobre doenças cardíacas que se chama de o estudo Interheart. Foi feito em mais de 30 países, com mais de 35 mil pessoas foram acompanhadas durante um período, e se viu que 2 fatores eram protetores do coração. Alguns eram fatores agressores. Se confirmou que era o cigarro, o colesterol, a obesidade. Então se viu que 2 fatores eram fatores de proteção. E 2 fatores relacionados exatamente ao estilo de vida. Ótimo. Que era a restrição calórica, você comer menos, e atividade física. Então, isso foi... não existe mais contestação isso. Isso é um dado científico que demonstrou a importância do estilo de vida na prevenção das doenças cardíacas. Olha só. Então, a prática desses bons hábitos, né, pode ser um grande aliado para que a gente não desenvolva essas doenças. Nós falávamos também, doutor, em outra entrevista agora nos últimos dias, de que os problemas de coração muitas vezes não nascem de uma hora para outra. Existe uma caminhada, um percurso, né, que ao longo da vida vai se consolidando para que em determinado momento aquilo apareça. Isso é verdade, doutor? É, exatamente assim. As doenças cardiovasculares que levam mais à morte ou infarto são doenças que acontecem na 4ª, 5ª década da vida. Então, 40 e 50 anos. Morte em jovens por cardiopatias, mas são cardiopatias congênitas, que já nasceram com esse defeito. Tá? As doenças adquiridas, elas levam alguns anos para se manifestar. Por isso que elas são mais comuns realmente depois dos 40, 50 anos. Que é o tempo, por exemplo, que leva para se formar aquelas placas de gordura que obstruem as artérias, que é a causa do infarto ou do derrame. Essas placas não se formam da noite para o dia, elas vão se formando progressivamente no decorrer dos anos, principalmente em pessoas, são mais acelerada a formação em pessoas que têm esses fatores de risco que a gente acabou de comentar. Colesterol elevado, diabetes, hipertensão, obesidade, estresse, sedentarismo, cigarro. São fatores que aceleram a formação dessas placas que são chamadas de ateromas, né? São as placas que obstruem as artérias que levam ao infarto. Muito bem. Doutor, então, essas pessoas, né, nós que vivemos, se vivêssemos com o sedentarismo, prática, né, não ter práticas de bons exercícios, enfim, atividades físicas, usar o cigarro, né, que é algo extremamente complicado e já se provou tantas vezes que não deve ser consumido, né? Pessoas que têm essa rotina, esse hábito, doutor, elas poderiam e deveriam fazer algum exame para ver como está a situação do coração? O cigarro, hoje é um consenso universal, né? Que o cigarro é um grande vilão das artérias. Não só das doenças cardiovasculares, mas como também das doenças pulmonares. Ajuda psicológica, ajuda medicamentosa para abandonar não é o hábito, é um vício, né? Não podemos falar em hábito, é um vício que leva a doenças cardíacas. Então, deve ser combatido. Doutor, então existe de fato um exame que se possa fazer, que as pessoas podem fazer para identificar que algo pode acontecer? No sentido assim de avaliação do coração, você tem os exames preventivos, né? Você faz exames que vão desde exames de laboratório, dosagem dos níveis de gordura no sangue, você passa pelos exames mais básicos, que é o eletrocardiograma. A partir daí você faz o eletrocardiograma de esforço, o ecocardiograma, mapa, Holter, são vários exames que se faz e com isso você joga o dado dos exames, a história clínica do paciente, joga dentro de tabelas que formam os scores de risco. Né? Existem vários scores. Um que é famoso, se chama score de Framingham, que avalia o risco da pessoa vir a ter um evento coronariano, um infarto, angina, nos próximos 10 anos. Olha. Então ele te dá para uma escala. Se o paciente fuma, leva tantos pontos, se é obeso, se é hipertenso, você joga dentro desse score. Esse score te dá. Então você pode ser classificado em baixo risco, médio risco e alto risco. Então os pacientes considerados de alto risco são pacientes que merecem muito mais atenção. São pacientes que a gente tem a necessidade de combater esses fatores, usar medicação, fazer prevenção, porque esses pacientes são os pacientes que provavelmente vão ter
um evento cardíaco nos próximos 10 anos. Olha só, muito importante. São os scores que a gente São usa. os scores, né? Doutor, outra dúvida que eu tenho particularmente, na verdade, a gente ouve muitas pessoas falarem, antigamente aconteciam mais, a gente via pessoas morrendo mais de infarto, mais de doenças do coração. Hoje a gente não vê tanto, mas acontece muito, né? Muitas vezes, doutor, esse é o único sinal que a pessoa tem de que algo aconteceu no coração dela, é o infarto. Frequentemente, assim, o infarto é o primeiro evento, sabe? Quando você falar, uma pessoa de 40, 50 anos teve morte súbita, muito provavelmente foi um infarto nessa idade, sabe? Então, essas pessoas, infelizmente, o primeiro evento delas foi o infarto. O primeiro. Em complicação disso, você sabe hoje que estatisticamente 50% das pessoas que têm um infarto podem ter uma parada cardíaca. Se eles têm uma parada cardíaca fora do hospital, a chance de sobrevida é de menos de 6%. Quer dizer, não tem um recurso à mão, por isso que existem esses treinamentos que a gente vai, no momento oportuno, apresentar, né? Que essa Podemos ONG falar que a daqui a gente está pouquinho falando também. sobre o implante desses desfibriladores para a população geral. Então, esses pacientes, infelizmente, eles são acometidos de uma arritmia no momento do infarto e não conseguem chegar no hospital. Sabe? Então, são pacientes que o primeiro evento foi uma parada cardíaca. Frequentemente, o evento da parada cardíaca ou do infarto é precedido por algum sintoma, que é a angina. É a dor no peito, que é desencadeada por esforço físico, por uma grande emoção, né? Tem uma característica própria. Quando o paciente nos procura com esses sintomas, você tem condição daí de fazer o diagnóstico precoce, você identificar que esse paciente está em risco de infartar e com isso você poder fazer o tratamento preventivo, seja com medicamentos ou com procedimentos que hoje a gente já faz em Concórdia, que é a hemodinâmica, né, o cateterismo cardíaco com o implante dos stents. Para, no caso, né, de prevenir. Para desobstruir uma artéria que não chegou a ocluir completamente ainda, tá? Ela está em vias de ocluir, ele está tendo uma angina que está evoluindo, se não tratar, em poucos dias ou meses para um infarto. Muito bem, doutor, bem colocado, né? A gente ouve falar dessas notícias da hemodinâmica, dessa novidade aqui para a cidade, né? De oferecer esse trabalho especial justamente para salvar vidas através dos cardiologistas e dos hemodinamicistas. São as doenças que mais matam, né? Estatisticamente se sabe que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, acima do câncer e acima dos acidentes de trânsito, que são a segunda e terceira causa. E é algo que se pode prevenir. Pode se prevenir. Né? Doutor, muito bem colocado, obrigada pela sua participação aqui. Nós já temos algumas perguntas e antes da gente começar essa série de perguntas aqui das pessoas para o doutor Luiz, nós queremos mostrar em algumas animações a diferença de alguns problemas do coração. Enquanto nós vamos mostrar, o doutor vai explicar para a gente. Já que nós estávamos falando de infarto, doutor, nós vamos exibir agora uma animação que mostra o que acontece com o coração quando há um infarto. Explica para a gente, doutor. Exatamente. Ali à esquerda, está vendo uma artéria, aquela plaquinha amarela ali é uma placa de gordura que foi crescendo e vai obstruindo progressivamente a passagem do sangue. Nesse momento ele está tendo uma angina. Quando obstrui, tem um infarto e aparece aquela imagem, o coração sofre um dano, né, na ponta ali do coração, dela ocluiu, esse dano é uma necrose, quer dizer, destruição de células que morreram porque faltou o alimento para elas. O alimento das células é o oxigênio, que ele vem através do sangue. Então, sem sangue, sem oxigênio, essas células necrosam e morrem. No momento que tem o infarto, ocorre com um desarranjo da parte elétrica do coração, produzindo as arritmias. Então, o que leva à morte no infarto não é a oclusão da artéria, assim, é a arritmia desencadeada por essa oclusão da artéria. Então, agora nós vamos ver o que é a arritmia, né, doutor? Que causa isso também. Vamos ver. Estamos vendo ali, né, um Três coração exemplos. batendo normal, um coração batendo lento e um coração batendo muito rápido e descompassado. Então, esse termo de arritmia é um termo genérico que classifica várias doenças que produzem
distúrbio no ritmo do coração. Ou é mais devagar ou é mais rápido. Ou é descompassado. Então, isso aí. Então, arritmias hoje é um capítulo grande da cardiologia. Existem até cardiologistas que são especializados em arritmias. São os arritmólogos. Porque é uma gama de doenças que podem ser benignas, meio assintomáticas, até extremamente sintomáticas e causadores da morte. Dá para sentir a arritmia, doutor? Sempre. A queixa principal do paciente, nas várias arritmias, é ou o coração bate muito rápido e desparelho, descompassado, ou então ele sente que o coração falha de vez em quando. Tem a sensação que o coração deu a gente brinca, deu um trupicão. Falhou, bateu e depois ele volta a bater normal. Então, é nesse caso que entram aqueles exames da esteira, esses exames que vocês têm em consultório, doutor? Nesse caso, assim, quando se investiga a arritmia, primeiro você faz um eletro. Mas pode ser que naquele momento do eletro não apareça nada, porque as arritmias elas são paroxísticas, elas dão em crises e não é todo momento que o paciente está tendo arritmia. Quando você não consegue identificar a arritmia no eletro, você tenta repetir, em outras ocasiões não consegue, daí você faz o Holter, que é um eletro de 24 horas. É conectado no paciente por eletrodos no peito e é conectado num pequeno aparelho do tamanho de um celular, assim, que o paciente carrega na cinta e grava o coração durante 24 horas. Então eu sempre digo para as pessoas entenderem, assim, o eletro é uma fotografia daquele momento do coração. O Holter é um filme de 24 horas. Então você tem uma chance maior de captar arritmias fazendo o Holter, que é esse eletro de 24 horas. Muito bem, olha que oportunidade que Concórdia Região tem da gente entender o trabalho melhor dos cardiologistas, né? Aquilo que é feito dentro e fora dos consultórios. Doutor, nós preparamos também mais uma animação que, inclusive, isso tudo vem da própria Clínica Bernardi, né? O trabalho deles que tem a ver e nos mostra a questão da insuficiência cardíaca, totalmente diferente da arritmia e também diferente desse processo que acontece com o infarto. Doutor, explica para nós. A insuficiência cardíaca, a gente vai ver numa animação, né, um coração normal e do lado um coração que cresceu de tamanho, sabe? Quando era menino eu lembro assim que eu ouvia falar, fulano tem coração de boi. Era um termo que era popularmente usado para o coração dilatado. Então, o que é a insuficiência cardíaca? O coração da gente, ele é uma bomba, ele tem que bombear o sangue para os órgãos do corpo. O coração nosso em repouso faz o bombeamento em torno de 5 a 6 litros por minuto. Quando a gente corre, ele pode aumentar 5, 6 vezes. Então o coração consegue bombear 20, 25 litros por minuto. Isso é a capacidade do coração normal. Quando o coração sofre alguma agressão, ou devido a um infarto, ou devido a uma doença valvular, ou devido a uma arritmia que descompassa o coração começa a perder a força. Ele se dilata e o músculo cardíaco perde a capacidade de bombear esse volume de sangue que o nosso organismo precisa. Isso é graduado em vários níveis. Então você tem o nível 1 até o nível 4. Insuficiência cardíaca leve, a gente diz que o paciente tem um grau 1. Muito grave é grau 4. Então isso quer dizer, tu gradua pelos sintomas do paciente, pelo ecocardiograma, você avalia como que o coração se dilatou, por que ele está mais fraco. Então, em última análise, a insuficiência cardíaca é uma das doenças finais de um coração doente. Quando ele se dilata, o músculo perde a força e não consegue mais suprir as células do organismo com aquele volume de sangue necessário. Às vezes, então, o paciente parado se sente bem quando vai fazer um esforço físico, que o coração precisaria bombear mais sangue, ele não tem essa capacidade. Então, esse paciente tem uma insuficiência cardíaca, que é graduada em vários níveis. Ótimo. Doutor, vocês participam muito, e não só o doutor como cardiologista, mas a gente vê todos os cardiologistas da cidade, né, que estão ligados à Unimed, participando de congressos. Anualmente, vocês vão para fora do país, participam de ações aqui no Brasil, trazem esses estudos, essas pesquisas. De ano para ano, doutor, tem mudado, tem evoluído, tem oportunidades a mais para a saúde das pessoas? A cardiologia, talvez junto com a oncologia, foram as duas áreas da medicina que mais evoluíram nos últimos 40, 50 anos.
sabe? Porque houve uma mudança muito grande do entendimento. Remédios que até 10, 15, 20 anos atrás não existiam, foram desenvolvidos, então a doença cardíaca passou a ser melhor entendida e melhor tratada. Os recursos de intervenção, seja por cirurgia, seja por cateterismo cardíaco, foram muito grandes no tratamento das arritmias, no tratamento da insuficiência cardíaca, no tratamento do infarto. Então, a evolução é muito rápida, sabe? O conhecimento se multiplica em poucos anos. Cada 2, 3, 4 anos surgem. E está sempre... Então, os congressos permitem isso, que você assista em loco os lançamentos dos melhores trabalhos, das maiores evidências. Né? Hoje, a gente usa muito o termo assim, medicina baseada em evidência, ou cardiologia baseada em evidência. Quer dizer, não é mais no achismo, eu acho que é assim. É tudo comprovado cientificamente, por trabalhos. Então, esses congressos são apresentados, esses trabalhos, congressos brasileiros, muito bom. E essa evolução chega até as pessoas daqui. E você consegue hoje, eu lembro assim, quando eu vim para a Concórdia, nos anos 80, tipo, puxa, o que eu posso fazer lá? Não tinha nem UTI em Concórdia. Eu criei primeiro protótipo de UTI, né? Que era com monitor, com desfibrilador. Obrigada, salvamos vidas naquela época. E isso evoluiu muito. Chegamos ao ponto hoje de ter um serviço de hemodinâmica, que algum tempo atrás só tinha esses recursos dos centros maiores. Em outras então, cidades. Conseguiu trazer profissionais habilitados para isso. Talvez seja a grande dificuldade. Então, com o desenvolvimento da medicina, com o desenvolvimento da própria internet, dos recursos que você tem hoje, você conseguiu interiorizar bons profissionais e fazer uma boa medicina em todos os segmentos. Concórdia é muito bem servida em várias áreas da medicina, com profissionais competentes, capacitados, né, com recursos de cidades maiores. E antigamente você não tinha essa condição. Muito bem. Doutor, nós vamos fazer uma pequena pausa, a gente já continua o nosso assunto aqui. Eu quero agradecer você que está nos assistindo. Então, além das pessoas que já participaram, você que está nos assistindo, deixe o seu nome aqui, deixe o seu comentário, que eu quero agradecer e contar ao doutor Luiz quem é que está nos vendo nesse momento, ao vivo, diretamente do Face da Unimed Concórdia. Daqui a pouquinho tem mais assunto do coração, a gente volta a seguir. Idealizamos um sonho para cuidar bem de você. O Complexo de Serviços Unimed Concórdia é completo. Exames de mamografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, desintometria óssea, ultrassonografia, exames para crianças, ecocardiograma fetal, pediátrico adulto, radiografia, além do laboratório de análises clínicas. Conheça o Complexo de Serviços Unimed em Concórdia. Essa é a Unimed Concórdia, Unimed para você, diretamente aqui do Complexo de Serviços da Unimed Concórdia. Deixa eu atualizar aqui a nossa rede social, porque nós estamos ao vivo. Olha, doutor, tivemos a participação da Josiane Matos Benáquio, Clair Poleto, Idiane Vargas, a Silvia Bernardi, também da Oncologia, está conosco, participando. O Bruno Sangói, que também é conhecido nosso, né, doutor? Está na área também, além de outras pessoas que já participaram. Olha só, e até o momento, doutor, já tivemos uma participação bem grande aí, com milhares de pessoas alcançadas. Que bom, isso é a internet, isso que faz a diferença, levar as informações de saúde para quem está nos assistindo. Olha só, doutor Luiz, eu quero falar agora sobre algo que a gente tocou no assunto antes, que se trata de uma ONG. Em Concórdia, a partir desse ano de 2017, está oficializada uma ONG chamada Concórdia Coração Seguro. Os trabalhos começaram no ano passado, mas isso envolve, doutor, os cardiologistas. Conta pra gente essa novidade. Bom, essa ONG foi idealizada por nós, cardiologistas, né? E está em via de implantação. Então, o objetivo dela, o que é? É você disponibilizar para a população aparelhos chamados de desfibriladores externo automáticos. Os 10. Então, os 10. Então, como eu te falei, quando você tem um infarto, estatisticamente você sabe que 50% das pessoas falecem sem conseguir chegar no hospital. Como falávamos antes. Desses que chegam no hospital, com o advento da UTI, os recursos que a gente tem hoje, a mortalidade caiu muito. Você consegue salvar praticamente todos.
né? Existem casos que você não consegue, o infarto é muito extenso, coisas assim. Mas no paciente que é acometido do infarto fora do hospital, desses, quando ele tem uma parada cardíaca, poucos conseguem chegar no hospital. Ter a sorte de ter um SAMU, um pronto-socorro, ou alguém com conhecimento para fazer a massagem cardíaca. Morar no interior, nas comunidades próximas, Mesmo como é o na- caso na nossa mesmo realidade, na- né? Então, qual é a ideia dessa ONG que está sendo implantada e gestada? É você treinar as pessoas leigas, policial, professor, educadores, fisioterapeutas, funcionários de entidades públicas, de entidades particulares também, treinar eles para saber, primeiro de tudo, identificar quando é uma parada cardíaca. Não é simplesmente um desmaio, é você identificar que o paciente teve realmente uma parada cardíaca. Não é muito difícil isso, você tem um pequeno treinamento. Você identificando isso, saber o que fazer. Se esse paciente precisa ser massageado, se esse paciente precisa ser cardiovertido. Então, esses 10 são aparelhos que são desenvolvidos para o leigo usar. São automáticos, como o próprio nome e diz. ele fala em português. Ele vai instruindo. Ele vai eu já tive- instruindo o que fazer. tive a Você oportunidade de simplesmente ver. identificou um familiar teu, ou na rua, em um ambiente que tem disponível o DER, é colocado duas placas que vêm já adesivas no peito do paciente e o aparelho vai identificar se esse paciente está em parada cardíaca. Se ele estiver, Se ele estiver, ele vai dar um aviso sonoro dizendo: paciente habilitado para receber um choque. Você simplesmente aperta um botãozinho vermelho que tem ali, se afasta e aperta, e o aparelho dá o choque e identifica se o paciente saiu. Ele mesmo tem um sistema de computação que identifica. e se o paciente não saiu, ele continua, Ele né? avisa, você continua fazendo massagem, mais 2 minutos, é treinado isso, e o próprio aparelho dá o choque de novo, Muito bem. né, se você acionar. Então, isso talvez seja porque se você tem 100 pacientes que infartaram, teoricamente 50 não vão conseguir chegar no hospital. Aqueles 50 que chegam, você vai ter uma mortalidade muito baixa. O que a gente tem que fazer? Tentar salvar esses que não tiveram acesso ao hospital. Então, aqui que vai residir, isso não é um conceito nosso aqui, talvez Concórdia seja a primeira cidade no Brasil que vai ter um sistema não público disponível para a comunidade. Porque são Mas as isso próprias- já existe na Existe, Europa, né? no Japão, e é mapeado isso, onde é que estão esses desfibriladores. Ótimo. Então, você colocar a ideia, colocar 10, 15 ou 20 desfibriladores, como auxílio da comunidade, dos empresários, e treinar pessoas próximas, o maior número possível de pessoas. Olha Com isso, só. você estará trazendo um benefício realmente efetivo Pra para comunidade. tentar salvar pessoas que têm uma parada cardíaca fora do hospital. Olha, doutor, explicação maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de acompanhar o próprio doutor Fernando Bernardi fazendo esses trabalhos de ensino às pessoas e realmente a gente acha que sabe alguma coisa quando a gente quer ajudar as pessoas, mas o conhecimento é essencial. E no momento assim de um evento desses, o desespero é muito grande, seja do familiar, seja do amigo que está do lado, sabe? Se você tiver um mínimo de conhecimento, você pode ajudar o teu parente, o teu amigo ou o teu conhecido que teve um evento Vai salvar desse. uma vida, né? Doutor, e a gente já viu que existem aparelhos 10 dentro dessa iniciativa da ONG em algumas empresas aqui da cidade. O doutor se recorda? Consegue falar Nós, o nome? há 4 anos atrás, quando eu assumi a presidência do nosso clube, eu implantei um aparelho dentro do clube. Então, na CPC tem um aparelho Na DEA CPC Piscina Clube tem um disponível. DEA. Foi feito o treinamento dos funcionários, treinamento dos professores de educação física, dos personal trainers que lá atuam e para os sócios em geral. Já tem instalado também, se eu não me engano, já foi feito treinamento No Caetá, no Caetá Supermercados. Caetá, e Hotels Caetá. Hotel também. E outros grupos estão interessados já, então nós estamos na fase de implantação ainda. Ótimo. Sabe? Então a gente vai querer, já foi apresentado esse projeto na SIC, e houve uma receptividade muito grande, porque é um trabalho que a gente pretende fazer usando a comunidade. Sabe? O doutor Fernando é o presidente
dessa ONG, então ela está sendo gestada. Ótimo. Em breve vai ser apresentada à comunidade, talvez como um benefício dos maiores possível na área da cardiologia. Muito bem, doutor. E também tem um DEA que eu sei, que eu acompanhei lá na cidade de Itá, no hotel, que é um resort, né? Onde recebe muitas famílias, muitos visitantes de fora, do Brasil inteiro, vêm para cá e lá existe um DEA. Foi feito treinamento também lá dos funcionários. Sabe? Então, hoje, nos países mais desenvolvidos, os DEAs estão disponíveis em todos os lugares de grande movimento. Rodoviárias, aeroportos, cassinos, ambientes de... Sabe, existe até uma legislação que obriga a ter isso. Deveria no Brasil, ser isso, né, ainda doutor? estamos engatinhando, mas a comunidade médica, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem um centro de treinamento em São Paulo e no Rio, que treina pessoas, empresas, profissionais da educação física, da fisioterapia, policiais, professores, o maior número possível de pessoas para saber identificar e o que fazer no momento de uma parada. E usar esses 10 que são feitos para leigos ser usados. É verdade. Olha só, gente, é essencial nós conhecermos que Concórdia, né, número 1 em qualidade de vida, já por alguns anos consecutivos, uma cidade que existe crianças, adultos e idosos com saúde, ter esse suporte, ter essa garantia de que nós estamos seguros. Doutor Luiz, muito obrigada. Atingimos o nosso recorde aqui de participação. Olha, muita gente participando, doutor. Temos o Charles também conectado com a gente, né, Charles? A Ronise Galvão, a Mariluce Bertol e muitas outras pessoas conectadas. E eu te agradeço muito, doutor, por essas orientações. Te agradeço a oportunidade, em nome meu, particularmente, em nome da Unimed, que a gente possa dispor esse canal de comunicação para trazer informação à nossa população. Eu acho que você informando as pessoas a respeito das doenças, dos riscos e dos mecanismos de prevenção, você vai conseguir reduzir a mortalidade, reduzir a dependência que as pessoas acabam tendo, né, dos hospitais, do serviço público, combatendo esses fatores que são perfeitamente possíveis, né? A prevenção da doença, que é a tônica hoje da medicina em geral, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é a prevenção. É verdade. Com isso nós estaremos contribuindo bastante. Então, parabéns a ti, a tua equipe, por esse belo programa, que eu sei que foi ideia tua. Nossa. E que a Unimed agradece a tua participação para a colaboração. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Esse é o doutor Luiz Fernandes Bernardi, que sempre me deixa com um pouquinho de vergonha, mas ele é muito especial, assim como todos os médicos cooperados são para a Unimed e Concórdia. Nós estamos aqui para servir você, para ampliar a sua visão de saúde. Por isso, gente, participem, não tenham vergonha, deixem seus comentários, as suas opiniões. Na próxima semana tem mais assuntos relacionados à saúde, mais novidades. Essa semana, se o nosso tempo colaborar, doutor Luiz, temos o Dia do Desafio previsto para quarta-feira aqui em Concórdia. Nós vamos estar presentes, motivando aí os jovens, os adultos, as crianças à prática de bons exercícios. Teremos o Dia do Combate ao Cigarro, né? Isso, também, dia 31 agora, que essa semana, né, doutor, é o dia sem cigarro. O dia mundial, então é para as pessoas ficarem, aquelas que possuem o vício, um dia inteiro sem cigarro. Incentiva, doutor? Já ajuda bastante. Ai, se fosse sempre, né? É o primeiro passo para cigarro, sim, tem que ter a determinação. Não existe remédio milagroso, não existe nada a não ser determinação e daí sim, o auxílio de adesivos, de alguns medicamentos que ajudam bastante. Que ajudam bastante. Então, se você não consegue sozinho, busque a ajuda de um médico que vai lhe dar as orientações para que você fique 1, 2, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, uma vida sem cigarros. No momento que parar, doutor, já ajuda, né? Ajuda. Já leva o algum tempo reflexo para desintoxicar. Sabe disso. 5, 6, 8, 10 anos mas sempre é a hora de parar. Então, dia 31 é o dia sem tabaco, dia mundial. Vista essa camisa, informe as pessoas que você conhece, vamos lutar
por essa causa. Então temos muitos assuntos ainda essa semana para mostrar na próxima segunda para você aqui no Unimed, para você. Com carinho eu agradeço você pela audiência, pela sua participação. Obrigada por ter ficado com a gente até agora, aí conectado sempre com a gente aqui na Unimed também. Voltamos segunda, tenha uma excelente semana, muito sucesso e que Deus abençoe todos vocês.